Outro tipo de divisão que nós vamos fazer, eu chamo de divisão pela tabela ou tabuada. Então, esse tipo de divisão é para quem não memorizou a tabuada, não tem a tabuada de memória. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que construir a tabuada, né, ou ter em mãos a tabuada para poder realizar a divisão. Essa é uma forma assim que facilita um pouco a compreensão e é necessário que você saiba fazer a construção da tabuada, porque em nem todo lugar que você tiver que você vai precisar, né, dos resultados da tabuada, e se você não tem de memória, você vai ter que construir. Então, vamos lá. Vamos iniciar, né, esse tipo de divisão pela tabela com a tabuada do 4. Então, eu tenho duas contas aqui para a gente poder dividir usando a tabuada do 4. Então, vamos lá. Lembrando aqui que o 3, ele é menor do que o 4, não pode ser dividido por 4. Então, tem que pegar o 32. E eu vou procurar na tabela, na minha tabela, se eu tenho o número 32 ou mais próximo de 32. Então, eu tenho aqui, ó. Então, 32, né, é 4 vezes quanto? Vezes 8. Então, eu ponho 8 aqui. 4 vezes 8 deu quanto? Deu 32. Põe 32 aqui. Então, 32 menos 32 sobra nada. 2 menos 2, nada. 3 menos 3, nada. Abaixa quem? O 5. O 5 ele dá para dividir por 4. Então, qual é o número que eu multiplico pelo 4 mais próximo de 5? Ou igual a 5. Então, aqui eu tenho o 4. Que é o 4 vezes 1. Então, ponho o 1 aqui. 4 vezes 1 é 4. Então, diminui 5, tira 4, sobrou 1. Abaixa o 8. Então, abaixei o 8, eu vou procurar um número se na minha tabela tem 18 ou mais próximo de 18. Então, eu tenho aqui o 16, que é 4 vezes 4. Então, ponho 4 aqui. 4 vezes 4 dá 16 e ponho 16 aqui. Então, 8 tira 6, sobra 2, e 1 tira 1, sobra nada. Sobrou 2. Abaixo quem? O 9. Então, vamos procurar se nós temos 29. Nós não temos 29, mas nós temos 28, que é 4 vezes 7. Então, 4 vezes 7 dá 28. Então, 29 menos 28 sobrou 1. Vamos para mais um exemplo desse tipo de divisão, usando a tabuada. Então, aqui eu tenho 59.007. Então, o 5 ele consegue dividir por 4. Então, vai dar quanto? É 4 vezes 1. 4 vezes 1 vai dar 4. 5 menos 4, sobrou 1. Abaixa quem agora? O 9. Então, eu não tenho 19, mais próximo que eu tenho é 16, que é 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 é 16. 9 tira 6, sobra 3, e 1 tira 1, sobra nada. Abaixo 0. Agora, eu tenho 30. Então, qual é o número mais próximo de 30 aqui que eu tenho? 32 não pode, porque passou de 30. Então, tem que pegar o 28, que é 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. E 30 menos 28, sobrou 2. Abaixo outro 0. Agora, eu tenho 20. Então, vamos procurar o 20 aqui. Tá aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Então, eu vou botar aqui o 5. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, não sobra nada. Abaixa o 7. Então, vamos lá. Eu tenho 4 vezes 2 é 8, passou de 7, então só posso usar o 4 vezes 1. 4 vezes 1
é 4 e 7. Tirar 4, sobrou 3. E assim, né, é feita a divisão utilizando a tabuada. Vamos para mais uns exemplos. Aqui está a tabuada do 3, porque minha divisão é por 3. Lembrando sempre que para eu conseguir fazer uma divisão, eu tenho que saber a tabuada da multiplicação. Então, veja bem. Eu tenho aqui o número 1, ele não pode ser dividido por 3, porque ele é menor do que 3. Então, eu tenho que pegar o número 10 para dividir por 3. Vou procurar na minha tabuada se eu tenho 10. Eu tenho 12 e tenho 9. 12 eu não posso pegar, porque 12 é maior do que 10. Então, eu tenho que pegar o 9. Então, 3 vezes quanto que vai dar 9? 3 vezes 3. Então, eu venho aqui e boto 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, tiro aqui 9. Sobra 1. Abaixa quem agora? O 8. Qual o número que eu vou dividir por 3 agora? É o 18. A minha tabuada do 3 tem 18. Tem que é 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. 18 menos 18, 0. Abaixo o 0. Se eu abaixei o 0, a partir do momento que eu abaixo o número, mesmo que ele não dá para dividir, eu tenho que dividir. Porque eu abaixei, eu tenho que dividir. Se eu abaixei, eu tenho que dividir e ele não dá, o que que eu faço? Eu boto 0 no quociente e abaixo o próximo número, que é 8. Aí eu tenho que realizar essa divisão. Como que eu realizo a divisão do número que não dá? Colocando 0 no quociente. Não pode esquecer disso. Então, vamos lá. Agora eu tenho o número 8. Eu tenho 8 aqui nessa tabuada? Não, mas o mais próximo que eu tenho é o 6, porque o 9 passa. Então, é 3 vezes quanto? 3 vezes o 2. Então, 3 vezes o 2 deu 6. 8 tira 6, sobrou 2. Então, 2 não dá mais para dividir, porque é menor do que 3. E não tem mais nenhum número para ser baixado. Então, encerrou minha conta de divisão aí. Vamos ver mais uma aqui usando a tabela do 3, que já está pronta aqui. Então, vou pegar aqui 4.035 para dividir por 3. Primeiro número é 4. 4 é maior do que 3. Então, ele pode ser dividido. E qual o número mais próximo aqui? É o 3. Então, é 3 vezes o 1. Então, boto o 1 aqui. Então, 3 vezes 1 dá quanto? Deu 3. Boto o resultado aqui. Aí, eu pego 4 menos 3, sobrou 1. Abaixa quem agora? O 0. Então, o número que eu tenho para dividir agora é 10. Então, vou procurar ali na minha tabuada se eu tenho 10. Eu não tenho 10, eu tenho 12, tenho 9. O mais próximo é o 9, porque o 12 já passou. Então, é 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 deu 9. Então, boto 9 aqui. 10 tira 9, sobra 1. Abaixa quem agora? O 3. Agora eu tenho 13. Aqui na minha tabela eu tenho 12, que é mais próximo. Que é 3 vezes quanto? 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4 dá 12. Então, 13 menos 12 sobra 1. Agora eu abaixo o
5. Tenho 15? Tenho, que é 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. E 15 menos 15 não sobra nada. Então aqui não tenho mais número para baixar, encerrou minha conta. Vai encerrar. Então, mais 2 exemplos de divisão usando a tabuada.